Eu enterrei o machado no peito do meu pai enquanto ele dormia, sentindo o sangue quente escorrer pelas minhas mãos como o vinho tinto que ele tanto adorava beber nas noites de fada em Alfama. A minha mãe gritou do andar de baixo, mas era tarde demais. O eco do golpe final misturou-se ao som distante das gaivotas sobre o Tejo, como se o rio estivesse a aplaudir a justiça que ele finalmente servira. Ninguém esperava que a filha mais velha, a que sempre pagara as contas sem um lamento, se transformasse na lâmina que cortava as raízes da família podre. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do meu antigo quarto, pintando as paredes de um amarelo traiçoeiro, como se o dia quisesse fingir que nada havia mudado. Mas tudo mudara. Eu acordara naquela manhã com o cheiro de café fresco e pão de mafra, os sons familiares da cozinha onde a minha mãe preparava o pequeno almoço para a família. Só que, pela primeira vez em anos, eu não fazia parte dela. As minhas malas estavam no corredor, amontoadas como lixo indesejado, e o meu pai, com a sua voz rouca de anos a fumar cigarros baratos no bairro alto, anunciara a sentença: vais embora, Ana. A casa é da tua irmã agora. Ela precisa mais. Precisa mais. As palavras ecoavam na minha cabeça como um refrão de um fado melancólico, daqueles que cantam a saudade mas escondem a raiva. Eu, Ana Ribeiro, aos 35 anos, engenheira civil que reconstruíra aquela casa de raiz com o suor das minhas noites em claro nos estaleiros de Setúbal, era agora uma intrusa. Paguei o telhado novo depois do temporal de 2018 que quase a levou, instalei as janelas de vidros duplos para que o inverno não mordesse os ossos da minha mãe, até o jardim, com os limoeiros que davam fruta doce como o mel de alcobaça, fora plantado por mim nos fins de semana que devia ter passado a namorar ou a viajar. E tudo isso por quê? Porque a minha irmã mais nova, a Catarina, a favorita, a que chorava bonito e sorria com os olhos de cachorrinho abandonado, merecia mais. Ela, que nunca sujara as mãos com um dia de trabalho honesto, que vivia de mesadas e de homens que pagavam as suas noites em Cassis. Sentei-me na beira da cama, as mãos tremendo não de medo, mas de uma fúria que subia como uma maré alta no porto de Belém. Olhei para o espelho rachado, outro concerto que eu adiara por falta de tempo, e vi o meu reflexo, olhos castanhos fundos de noites sem sono, cabelo negro curto e prático, como o de uma mulher que constrói pontes em vez de sonhar com príncipes. Tu és forte, Ana, murmurava para mim mesma, mas a voz saía fraca, como o vinho aguado que o meu pai bebia quando o dinheiro escasseava. Forte. Eu era a idiota que construíra o império deles com as minhas costas, só para ser expulsa como uma inquilina em falta. A memória daquela noite, 3 meses antes, ainda me queimava como o sol de agosto em Évora. O jantar de família no terraço, com o cheiro de sardinhas assadas no carvão e o vinho verde fresco a correr nas veias. A Catarina chegara de braço dado com o noivo, um tipo de Cascais com carro alemão e sotaque afetado, prometendo um casamento que mudaria tudo. Mudaria para ela, claro. O meu pai, o Manuel Ribeiro, antigo pescador reformado que nunca pescara nada além de desculpas, ergueu o copo e anunciou: a casa passa para a Catarina. Ela vai casar, precisa de raízes. Ana, tu és solteira, podes arranjar um apartamento no Lumiar. És nova, adaptas-te. Nova. Aos 35. Solteira por escolha, porque os homens que eu atraía eram como as pontes que eu projetava, sólidos, mas sem poesia. E raízes. Aquela casa era a minha raiz, construída tijolo a tijolo com o sangue das minhas veias. A minha mãe, a Maria, com os seus lenços bordados à mão e as rezas ao Sagrado Coração, baixara os olhos para o prato, murmurando é o melhor para todos. O melhor para todos menos para mim. A Catarina sorrira, os lábios pintados de vermelho como o vinho do Douro, e dissera: obrigada, mana. Tu percebes, não é? Família é para partilhar. Partilhar. Eu partilhei tudo, o salário que mal me dava para comer um prato de bacalhau à brás sozinho aos domingos, as horas extras que me roubavam os sonhos de uma vida própria, até o amor filial que eu dera sem reservas, como o pão quente que se partilha na mesa de Natal em Aveiro. Naquela noite, saí para a rua sem jantar, o ar salgado do Tejo a encher-me os pulmões como um bálsamo amargo. Caminhei pelas calçadas de pedra do Chiado, passando pelas livrarias onde outrora comprara romances de Camilo Castelo Branco para a minha mãe, e jurei, num sussurro que o vento levou para o castelo de São Jorge, que um dia eles pagariam. Não com dinheiro, que era o que eles mais cobiçavam, mas com o veneno da verdade que corrói a alma. Os dias seguintes foram um nevoeiro de burocracia e dor. Assinei os papéis que me deserdavam, sentindo a caneta como uma faca no coração. O notário em Belém,
um homem de bigode grisalho e olhos evasivos, murmurou condolências vazias. É comum nas famílias portuguesas, Sr. Ribeiro. O sangue puxa para os mais frágeis. Frágeis. A Catarina era frágil como um copo de cristal fino, mas eu era o aço que forjava as estruturas da nação. Mudei-me para um quarto alugado em Alcântara, perto dos estaleiros onde trabalhava, um buraco com paredes úmidas e o som constante dos guindastes a gemerem como almas penadas. À noite, deitada na cama estreita, revivia cada humilhação. As festas de anos onde a Catarina recebia os presentes caros que eu poupava meses para comprar, os natais onde o meu pai contava histórias de mar alto, mas esquecia o meu nome nas brindes, as chamadas da minha mãe, sempre a pedir um bocadinho mais para a conta da luz, que eu pagava sem pestanejar. Mas a fúria era o meu farol. Comecei a planear não por ódio cego, mas por uma lógica fria, como os cálculos que faço para uma ponte resistir a um terremoto. Pesquisei nos registros da Câmara Municipal. A casa fora herdada do avô, mas hipotecada 2 vezes por dívidas do meu pai no jogo do Totoloto e nas apostas no Benfica. Eu salvara-a, pagando as prestações em segredo para não os envergonhar. Agora, usaria isso contra eles. Contactei um advogado discreto em Oeiras, um homem chamado Vasco que cheirava a colónia cara e a confidências pagas. Pode contestar, disse ele, folheando papéis amarelados. Tem provas de contribuições. Mas vai doer à família. Doer. Eu queria que doesse como o sal numa ferida aberta. Enquanto isso, a Catarina publicava fotos no Instagram, a casa renovada com o meu suor, ela de vestido branco no jardim, legendas como no lar doce lar, graças à família que me ama. Cada like era uma farpa no meu peito. Eu respondia com silêncios, mas por dentro, descia a teia. Comecei a frequentar o tasco do Zé na Graça, onde os velhos jogam as cartas e contam segredos como se fossem fados proibidos. Ali, ouvi rumores, o noivo da Catarina, o tal Ricardo, devia dinheiro a credores de Lisboa, homens com cicatrizes e olhares de tubarão. Ele é um vigarista, confidenciou o Zé, servindo-me um copo de aguardente. Casa com ela para fugir aos cobradores. A semente da vingança brotou ali, regada com álcool e verdade. Eu não mataria, ainda não. Matar é fácil, destruir é arte. Comecei a ligar para os credores anónimos, fingindo ser uma amiga preocupada. O Ricardo planeia vender a casa da noiva para pagar dívidas. As vozes do outro lado riam, roucas como o Tejo em maré baixa. Deixa conosco, mana. Dias depois, o telefone da Catarina tocava incessantemente, e eu via as stories dela cheias de pânico disfarçado de pose. Mas o verdadeiro golpe viria devagar, como o vinho que amadurece nas caves do Douro. Revelei ao meu pai, numa visita fingida à casa, os cheques que eu guardara, provas de que eu salvara o lar deles da penhora. Lê isto, pai. Cada euro teu de vinho e apostas veio do meu bolso. Ele empalideceu, o copo tremendo na mão calejada. És uma ingrata, Ana. Família não conta tostões. Ingrata. Eu ri, um riso seco como o Alentejo em seca. Então, eu conto. E o mundo vai saber. A partir daí, a teia apertou. Publicações anónimas em fóruns de Lisboa, histórias de uma família que expulsa a filha provedora pela filha mimada. Os comentários choviam como chuva de verão. Que vergonha portuguesa, justiça para a Ana. A Catarina chorava nas chamadas que a minha mãe me fazia, implorando reconciliação. Vem para casa, filha. Esquece isso. Mas eu já não era filha, era a sombra que se erguia. A luz do amanhecer filtrava-se pelas persianas do meu quarto em Alcântara, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos, como cicatrizes que o tempo não apagara. Acordei com o zumbido do telemóvel, uma mensagem da minha mãe: por favor, Ana, fala conosco. A Catarina está mal. Mal. Pensei, rolando na cama com o lençol amarrotado colado à pele suada de sonhos agitados. Mal era eu, mastigando sandes frias sozinha enquanto elas desfrutavam do meu legado. Mas respondi com frieza calculada: diz à tua filha favorita que cuide dela própria. Como eu faço? Levantei-me e olhei pela janela para o Tejo, largo e preguiçoso, carregando segredos de séculos como o império que outrora partira dele. Lisboa acordava devagar, os barcos de pesca balançando no cais, o cheiro de peixe fresco misturando-se ao diesel dos caminhões que subiam para o centro. Eu vestia roupa de trabalho,
calças de ganga resistentes, botas de segurança que pisavam o betão como pisavam as minhas ilusões, e saí para mais um dia nos estaleiros. Ali, entre o rugido das máquinas e o suor dos homens que erguiam o futuro da cidade, eu encontrava paz. Bom dia, engenheira, saudava o João, o capataz com mãos como raízes de sobreiro. Hoje, a ponta aguenta ou cai? Ri, batendo no metal. Aguenta. Como eu. Mas à noite, a solidão mordia. Sentava-me no balcão do Tasco do Zé, o copo de vinho tinto a girar entre os dedos, ouvindo os velhos cantarem fados de perda e traição. A saudade é uma faca rombuda, dizia o seu Antônio, os olhos enevoados pela moscatel. Saudade. Eu sentia ódio, puro e afiado como a lâmina de um canivete alentejano. Foi ali que conheci a Laura, uma advogada de meia-idade com cabelo ruivo como o outono em Sintra e uma cicatriz no queixo de uma briga de família. O que te traz aqui, rapariga? Perguntou, acendendo um cigarro apesar das leis. Contei-lhe tudo, as palavras saindo como um rio represado, a casa, os pagamentos, a expulsão. Ela ouviu, os olhos semicerrados como uma raposa farejando fraqueza. É clássico português, disse. Pais que mimam um e sacrificam o outro. Mas tu tens armas, os comprovativos. E mais, o Ricardo, o noivo, é um canalha. Deve 50.000 agiotas do Barro Alto. Se a casa for dele por casamento, adeus herança. O meu coração acelerou, não de medo, mas de excitação vingativa. E se eu os avisar? Perguntei. Ela riu, um riso rouco. Avisar. Deixa-os afundar. Ou melhor, empurra. Naquela semana, comecei a atuar. Encontrei o número de um credor através de contactos no estaleiro, homens que deviam favores a tipos como eu, que os poupara de acidentes com cálculos precisos. Liguei de um telemóvel pré-pago, voz disfarçada com um sotaque alentejano grosso, ouvi dizer que o Ricardo planeia vender a casa da mulher para te pagar. Mas ela não sabe. O homem do outro lado grunhiu, interessante. Manda morada. Mandei. 2 dias depois, vi dos binóculos do meu prédio, 2 carros pretos estacionados na rua da casa, homens de fato escuro a bater à porta. A minha mãe saiu, pálida como queijo fresco, o lenço apertado no pescoço. A Catarina gritava lá dentro, o Ricardo a soar como um porco no abate. Senti um arrepio de prazer, misturado a culpa, ou seria náusea. Não, era justiça. Voltei ao trabalho, mas a Laura ligou à noite. Eles vão processar o Ricardo por fraude. A casa está em risco de penhora se ele não pagar. Perfeito. Mas não parava aí. Comecei a espalhar a história na rede, um blog anónimo, a filha esquecida de Lisboa, com fotos borradas da casa e extratos bancários censurados. Num país onde a família é tudo, o que acontece quando expulsa quem te criou? Eis a minha verdade. Os leitores devoravam comentários de mulheres como eu, filhos traídos, histórias de Albufeira a Viseu. Força, Ana. Revela os nomes. Não revelava, ainda. Deixava-os ferver. O meu pai ligou uma noite, voz embargada pelo vinho. O que estás a fazer, filha? Esses homens vieram por causa de ti. Neguei, mas ri por dentro. Pai, eu só quero o que é meu. Ele praguejou, chamou-me nomes que doíam como murros, ingrata. Judas. Desliguei, o coração batendo forte. Naquela noite, sonhei com o avô, o pescador que me ensinara a atar nós indestrutíveis no cais de Cacilhas. A família é o mar, Ana, bonito, mas traiçoeiro. Aprenda a nadar contra a corrente. A corrente puxava-me agora para águas profundas. A Catarina apareceu no estaleiro um dia, de salto alto inadequado no betão poeirento, o rosto inchado de lágrimas. Mana, por favor. O Ricardo fugiu. Devia tudo a essa gente. A casa. Eles vão levá-la. Olhei para ela, a menina mimada agora mulher quebrada, e senti uma pontada, amor residual. Oh pena. Tu mereces, Catá. Eu paguei por ti a vida toda. Ela soluçou, caindo de joelhos. Eu não sabia. Mãe disse que era temporário. Temporário. Como o exílio de uma filha. Levei-a para um café ali perto,
o cheiro de pastéis de nata a adoçar o ar amargo. Ouvia despejar as mentiras do Ricardo, as pressões da mãe para casar depressa, o pai que via nela a segunda chance que perdera no mar. Tu és a forte, Ana. Sempre foste. Forte. A palavra ecoou. Abracei-a, mas a minha mente já planeava o próximo passo, não salvar, mas afundar mais fundo. Vai para casa, Catá. Diz à mãe que eu venho falar. Voltei ao Tasco essa noite, a Laura à espera com um envelope. Provas do Ricardo, cheques falsos, dívidas a casinos no Estoril. Li à luz fraca, o vinho esquecido. Era ouro. Mas a vingança pedia mais, algo pessoal, que cortasse a alma. Lembrei-me das cartas do avô, guardadas na casa, testamento que o meu pai ignorara para favorecer a Catarina. Vamos contestar tudo, disse a Laura. E revelar ao bairro inteiro. Os dias seguintes foram um turbilhão. O bairro de Alfama fervia com rumores, a família Ribeiro. Aqueles traidores. Vizinhos que outrora me saudavam com um bom dia, Ana, agora olhavam torto para a minha mãe no mercado da Ribeira. Ela ligava, voz trêmula, o povo fala, filha. Estamos envergonhados. Envergonhados? Bem-vindos ao meu mundo, mãe. O ar de setembro em Lisboa carregava o cheiro de castanhas assadas nas ruas do Rossio, misturado ao sal do Tejo que subia como uma promessa de tempestade. Caminhava pela baixa, o sol quente batendo nas minhas costas como o julgamento que eu mesma tecia, e sentia os olhares, não de pena, mas de curiosidade voraz, como os turistas que devoram pastéis sem saber o custo do açúcar. O blog crescera, 1000 visitas por dia, partilhas em grupos de Facebook de mães traídas e filhos esquecidos. A Ana é uma heroína moderna, escreviam. Heroína. Eu era Medeia, pronta a queimar Troia pela traição. Cheguei ao escritório do Vasco, o advogado, no chiado, subindo as escadas estreitas cheias de ecos de passos apressados. Ele esperava-me com café forte e papéis espalhados como folhas de sobreiro no outono. Temos caso, Ana. O testamento do teu avô deixa 40% da casa para ti, explícito. O teu pai falsificou para dar à Catarina. Falsificou. A palavra acertou-me como um murro no estômago. O homem que me ensinara a rezar o terço aos domingos, que contava histórias de sereias no Tejo para me adormecer, era um ladrão da própria sangue. Quanto tempo para processo? Perguntei, a voz firme apesar do tremor interior. 3 meses. Mas avisa, vai sujar a família toda. Sujei. Eles já estavam imundos. Saí dali com o coração leve, como se carregasse uma âncora solta. Parei numa esplanada no Terreiro do Paço, pedindo um galão e observando as gaivotas brigarem por migalhas. Liguei para a Laura, avança com a denúncia do Ricardo. E manda cópias para o Correio da Manhã. Ela riu, vais incendiar Lisboa, rapariga. Incendiar. Sim. Naquela tarde, no estaleiro, o João aproximou-se enquanto eu verificava os cálculos de uma viga. Ouvi falar de ti, engenheira. A família que te roubou. Se precisares de mãos extras. Pisquei, grata pela lealdade crua dos operários. Só de ouvidos, João. Mas obrigado. Ele acenou, cuspindo no chão, portugueses são assim, traem por um prato de caracóis. À noite, o golpe caiu. O telemóvel vibrou com uma chamada da minha mãe, Ana. O jornal. Eles publicaram. Dizem que o teu pai falsificou papéis. Ouvi o pânico na voz dela, o choro abafado como um fado interrompido. É verdade, mãe. Ele roubou o que era meu. Silêncio, depois um soluço, vem para casa. Fala com ele. Está a beber desde o meio-dia. Beber. Como sempre, afogando culpas no vinho do Dão. Fui. A casa em Alfama parecia menor sob a luz dos candeeiros de ferro, as paredes de cal descascando como a pele de uma ferida velha. Bati à porta, e a Catarina abriu, olhos vermelhos e cabelo desgrenhado como algas no areal de carcavelos. Mana, murmurou, mas eu passei por ela, o cheiro de sardinha queimada pairando no ar. O meu pai estava na sala, curvado sobre a mesa de carvalho que eu poliara anos antes, uma garrafa de tinto quase vazia ao lado. Ana, grunhiu, sem levantar os olhos. Viemos reclamar o que é nosso, disse eu,
sentando-me em frente, a voz como aço temperado. Ele ergueu o rosto, barba por fazer salpicada de branco como espuma do mar, olhos engestados. O teu avô queria-te forte, não mimada como a tua irmã. Eu fiz o que era melhor. Melhor. Ri, amarga. Melhor para ti, pai. Para continuares a beber sem culpa. Ele bateu na mesa, o copo tombando, vinho vermelho espalhando-se como sangue. Saíste de calma ingrata. Eu criei-te. Criaste. Criaste-me para pagar as tuas dívidas, para ser a mula de carga enquanto a Catá dançava fada em festas. A Catarina entreveio, voz trêmula, para Ana. Eu devolvo tudo. Casa, jardim. Casa comigo no apartamento. Olhei para ela, a menina que roubara o meu lugar sem saber o preço. Tarde demais, mana. Agora, é guerra. A minha mãe entrou então, lenço nos olhos, murmurando rezas. Deus perdoa, filha. Volta para nós. Deus. Deus deu-me mãos para construir, mas vós destruístes. Agora, eu destruo. Saí deixando-os em silêncio, o bairro a sussurrar atrás das janelas entreabertas. No caminho para Alcântara, parei no mirador da Senhora do Monte, o Tejo lá embaixo brilhando como uma lâmina sob a lua. Sentei-me no banco de pedra, o vento salgado a secar as lágrimas que eu não queria chorar. Por que doer tanto? Porque ainda amava, apesar de tudo. O amor português é assim, teimoso como o sobreiro, profundo como o Douro. Os dias viraram semanas de caos controlado. O processo judicial avançou, audiências no Tribunal de Lisboa, onde o juiz, um homem seco como o Alentejo, ouvia as provas com sobrancelhas franzidas. O meu pai negava, gaguejando sobre erros de família, mas os papéis falavam mais alto. A Catarina testemunhou, voz quebrada, eu não queria. Ana sempre foi a boa. A boa. O termo doía como sal numa chaga. Enquanto isso, o Ricardo reapareceu, um rato aquado, ligando para mim de números desconhecidos. Ajuda-me, Ana. Por família. Família. Bloqueei-o, mas avisei os credores. Ele está na Ericeira, escondido num motel. Eles foram. Ele fugiu para a Espanha, deixando a Catarina sozinha com dívidas que a casa não cobria. Eu fortalecia. Juntei-me a um grupo de apoio em Benfica, mulheres como eu, divorciadas, deserdadas, doggers de patriarcas teimosos. A vingança não é doce, disse a líder, uma viúva de Setúbal. É catártica. Catártica. Sim, como vomitar o veneno acumulado. Mas o ápice veio numa noite de temporal, o céu sobre Lisboa rasgando-se em raios como veias abertas. O meu pai sofreu um ataque cardíaco, vinho e stress, disse o médico no hospital de São José. Corri para lá, o coração apertado apesar de tudo. Ele jazia pálido na cama, tubos nos braços, a minha mãe ao lado rezando o rosário. Ana, murmurou ele ao ver-me. Perdoa. Perdoar. Sentei-me, pegando na mão calejada. Conta a verdade, pai. Para ela. Ele acenou devagar, lágrimas escorrendo. Eu roubei porque via nela a juventude que perdi no mar. Tu eras forte demais. Não precisavas. Forte demais. As palavras cortaram fundo. Abracei-o, o cheiro de desinfetante misturando-se ao de tabaco velho. Eu precisava de amor, pai. Não de uma casa. Ele morreu 3 dias depois, o funeral na igreja de São Roque lotado de vizinhos curiosos. Chorei, não por vingança ganha, mas por um pai perdido para sempre. A Catarina aproximou-se no cemitério, sob a chuva fina. A casa é tua, mana. Toda. Recusei. Vende. Paga as dívidas. Começa de novo. O outono instalou-se em Lisboa como um manto cinzento, as folhas das árvores no Parque Eduardo VII caindo devagar como confetes de um carnaval acabado. Caminhava por ali nos fins de semana, o ar fresco cheirando a terra molhada e à promessa de inverno, tentando ordenar os fragmentos da minha alma despedaçada. O pai enterrado no cemitério dos prazeres, a casa vazia esperando comprador, a Catarina mudada para um apartamento em Telheiras com o que restava do dote. E eu? Rica em justiça, pobre em paz.
O blog parara nas atualizações, os leitores pediam mais, mas a história perdera o fogo. Ou talvez eu o tivesse. No estaleiro, o trabalho tornara-se refúgio. Projetava uma nova ponte sobre o Tejo, linhas limpas de aço e betão que ligariam margens divididas, ironia, pensei, traçando curvas no papel. O João notara a mudança. Estás mais leve, engenheira. A vingança sentou bem. Ri, batendo no ombro dele, sentou como um vinho velho, amargo, mas encorpado. Ele acenou, oferecendo um cigarro que recusei. Cuidado, não virem o feitiço contra o feiticeiro. Feitiço. Sim, a vingança era magia negra portuguesa, tecida com fios de saudade e rancor. A minha mãe ligava diariamente agora, voz fraca como chá de camomila, vem almoçar, Ana. Só nós. Almoçar. Onde outrora comíamos caldeirada de peixe, rindo de anedotas do avô. Fui, uma tarde de domingo, o sol fraco filtrando-se pelas janelas da casa, agora minha por direito, mas estranha como um casaco de outro. Ela preparara bacalhau a Gomes Sá, o cheiro enchendo o ar como memórias quentes. Sentámo-nos à mesa, o silêncio pesado como o granito de Sintra. Sinto falta dele, murmurou ela, os olhos no prato. Do teu pai. E de ti, filha? De mim? Tu expulsaste-me, mãe. Para ela. Baixou a cabeça, o lenço bordado tremendo nas mãos. Eu pensei. A Catá era frágil. Tu, não. Mas errei. Deus castiga os pais assim. Castiga. Discutimos então, palavras saindo como catarro acumulado, as noites em que ela me mandava dormir cedo para estudar, enquanto a Catá via TV, os presentes desiguais nos natais, brinquedos caros para a pequena, livros práticos para mim. Queria-te preparada para o mundo, Ana. O mundo português é duro para mulheres. Duro. Mais duro é a família que te apunhala pelas costas. Chorou, e eu chorei com ela, abraçando-a à sobremesa, o bacalhau frio esquecido. Perdão? Não total, mas um começo, como a primeira chuva que lava a poeira do verão. A Catarina juntou-se a nós semanas depois, tímida como um gato molhado. Trouxera vinho do Porto, o melhor que podia comprar com o salário de empregada de loja encheado. Eu mudei, mana, disse, servindo copos. Trabalho. Aprendi. Sem homens fáceis. Ouvimo-la contar, o divórcio rápido do Ricardo, as noites sozinha a ler Saramago, a procura de si mesma encaminhadas pelo Monsanto. Tu foste o espelho que quebrei. Obrigada por mostrares as rachas. Rachas. Brindámos àquilo, o vinho doce na língua como mel de rosmaninho. Mas por dentro, a dúvida roía, era genuíno, ou medo de mais dor. Testei-a devagar, convidei-a para ajudar na ponte, mãos na massa em vez de lágrimas. Ela veio, desajeitada mas esforçada, rindo quando o betão salpicava o rosto. Sou uma desastre, Ana. Não, respondi. Estás a aprender. Como eu aprendi a odiar. O inverno chegou com nortadas frias do Atlântico, o Tejo agitado como o meu coração. A casa vendeu-se por bom preço, comprei um apartamento modesto em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o passado sussurrava lições de impérios caídos. Instalei-me devagar, livros nas prateleiras, um limoeiro no varandim como lembrança do jardim perdido. A Laura visitava, trazendo novidades, o Ricardo foi preso em Badajoz. Extradição a caminho. Ri, mas sem alegria. Deixa-o apodrecer. Eu apodreci o suficiente. Então, o inesperado, uma carta do correio, envelope amarelado com selo do Brasil. O tio Alberto, irmão do pai, emigrado em São Paulo desde os 20. Ouvi a história pela prima em Lisboa. Venho em fevereiro. Quero conhecer a sobrinha que derrubou o irmão teimoso. Derrubou. Sorri, imaginando o reencontro, mais família, mas agora em pé de igualdade. Fevereiro trouxe sol tímido e o tio, um homem robusto de 70 com sotaque misturado e olhos de marujo. Encontrámo-nos no aeroporto de Portela, abraços apertados cheirando a café forte e saudade transatlântica. Tu és a cara do avô, Ana. Forte como o Tejo em cheia. Contou histórias, o pai a roubar-lhe a herança para proteger o irmão mais novo, ciclos de traição que eu quebrara.
Jantámos em Alfama, fado ao vivo lamentando amores perdidos, e chorei no seu ombro. A vingança cura, sobrinha. Mas o perdão constrói pontes. Pontes. Sim. Convidei a família, mãe, Catarina, para um jantar no meu novo lar. Cozinhei cozida à portuguesa, o vapor enchendo o ar de promessas. Falámos horas, erros admitidos, feridas lambidas como cães fiéis. A Catarina confessou: eu invejava-te, mana. A tua força. Agora, quero ser como tu. Abracei-a, sentindo o laço refazer-se, frágil mas real. Mas a sombra da vingança persistia. Uma noite, sozinha, reli os diários do pai, encontrados na casa velha, entradas rabiscadas sobre dívidas, medos, amor distorcido pela pobreza. A Ana paga tudo, mas eu falho como homem. Lágrimas caíram nas páginas. Perdoar era mais duro que vingar. A primavera brotou com flores nos jardins de Belém, e eu floresci conosco. O grupo de apoio tornou-se círculo de amigas, caminhadas no Tejo, cafés em pastelarias antigas, partilhas de almas nuas. Tu salvaste-nos a todas, disse uma. Salvei? Talvez. A ponte inaugurou em maio, fita cortada sob aplausos, o meu nome na placa, Projeto Ana Ribeiro. O pai teria orgulhado-se, pensei, olhando o rio fluir. O verão de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto de fogo, o asfalto do Tejo fumegando sob o sol impiedoso, e com ele veio a calmaria enganadora após a tempestade. Instalada no meu apartamento em Belém, acordava com o sino do mosteiro a tocar como um lembrete de eternidade, o cheiro de marisco fresco subindo dos mercados ali perto. A vida reconstruíra-se tijolo a tijolo, trabalho estável, amigos sólidos, família remendada com linhas invisíveis. Mas à noite, quando o vento do Atlântico uivava pelas janelas, a dúvida sussurrava: e se a vingança só trocou o veneno de copo? A Catarina mudara visivelmente. Deixara os vestidos vaporosos por calças práticas, o cabelo solto por um corte curto como o meu. Trabalhara no estaleiro por um mês, aprendendo a manejar ferramentas, rindo das próprias trapalhadas. Sou uma engenheira de fraldas agora, brincava, referindo-se ao namorado novo, um professor de história de Oeiras que a fazia curar como vinho rosé. Jantávamos às quintas, partilhando bifanas no tempo, falando de tudo menos do passado, até que uma noite, sob as estrelas no terraço do meu prédio, ela quebrou o pacto. Sinto culpa todos os dias, Ana. Pela casa, pelo pai. Por ti. Culpa. Peguei na mão dela, calejada agora de trabalho honesto. Culpa é o preço da lição, Catá. Paga e segue. Ela acenou, lágrimas brilhando à luz da lua. Quero ajudar na próxima ponte. Contigo. Sorri, sentindo o laço apertar. Irmãs, enfim, não rivais. A minha mãe florescera também, vendendo os bordados no mercado de Alfama, conversas com vizinhos sobre a filha que nos salvou da ruína. Ela é o nosso anjo vingador, dizia, e eu ria, mas por dentro questionava: anjo ou demónio? O tio Alberto ficara, alugando um quarto em Cascais, pescando no fim de semana e contando histórias brasileiras que enchiam as noites de riso. A família é como o samba, tropeça, mas dança, filosofava, servindo caipirinhas misturadas com vinho verde. Mas a verdadeira prova veio em agosto, com o calor sufocante e um telefonema inesperado. O Ricardo, livre sob fiança, queria falar. Encontrámo-nos num café neutro entre campos, ele magro e encurvado, olhos evasivos como um ladrão pego no flagra. Eu errei, Ana. Com a Catá, contigo. Devolve-me a vida. Devolve. Ri, fria. Tu roubaste a dela. Agora, reconstrói a tua. Sem nós. Ele implorou, mas saí deixando-o com o peso das próprias correntes. Vingança completa. Não, libertação. No estaleiro, um novo projeto, restauração de um aqueduto antigo em Sintra, pedras romanas que resistiram séculos de terremotos. Subi as escadas enferrujadas, o vento da serra açoitando-me, sentindo a história pulsar nas veias. Isto é como tu, Ana, disse o João, limpando o suor. Antiga, mas eterna. Eterna. Talvez. O outono trouxe chuvas, lavando as ruas de Lisboa como lágrimas tardias.
O grupo de apoio evoluiu para um podcast, Ideia da Laura, gravado num estúdio improvisado em Alcântara. Vozes traídas, histórias portuguesas de resiliência. Eu narrava a minha, voz firme mas quebrada nos momentos de dor, o microfone capturando o tremor como um fado nu. Os episódios viralizaram, mães de Faro ligando para partilhar, filhos de Porto chorando em chats. Tu dás-nos força, escreviam. Força. O que outrora me faltara, agora distribuía como pão quente. Uma noite, após gravação, a Catarina confessou no carro de regresso: estou grávida, Ana. Parei o carro na marginal, o Tejo negro ao lado. Abraçámo-nos sobre o banco, riso e lágrimas misturando-se. Serás a tia melhor, disse ela. Tia. O ciclo recomeçava, mas limpo. O Natal veio suave, sem o peso dos anos passados. Reunimos-nos na casa da minha mãe, alugada agora, mas cheia de luzes e cheiro de rabanadas. O tio Alberto cantou modinhas brasileiras, a Catarina tocou viola hesitantemente, e eu ergui o copo, à família que renascemos das cinzas. Brindes ecoaram, o vinho doce selando paz. Mas o inverno testou-nos. A minha mãe adoeceu, gripe que virou pneumonia, o hospital de Santa Maria enchendo-se de visitas ansiosas. Sentei-me ao lado da cama, segurando a mão magra, rezas sussurradas como nas noites de infância. Não me leves ainda, senhor, murmurava. Ela acordou uma manhã, fraca mas sorridente, obrigada por voltares, Ana. Sem ti, era o fim. Voltei. Eu nunca partira de verdade. Recuperou devagar, e com ela, nós todas. A Catarina deu à luz em março, uma menina chamada Maria, como a avó, olhos castanhos como os meus, sorriso da Catá. Segurei-a nos braços no hospital de Curra e Cabral, o peso minúsculo ancorando-me ao futuro. Ela é nossa ponte, sussurrei. A primavera de 2027 trouxe florescimento pleno. O podcast ganhou prémio local, uma estatueta de bronze no Teatro Nacional Dona Maria II. Subi ao palco, luzes quentes no rosto, e agradeci às mulheres que constroem, mesmo quando derrubam. Aplausos choveram como confetes. E eu? Encontrei amor num colega do estaleiro, o Miguel, um arquiteto de Coimbra com mãos gentis e riso fácil. Namorávamos devagar, passeios no Tejo, conversas sobre sonhos não roubados. Tu és a minha estrutura, disse ele uma noite, beijando-me sob as estrelas de Belém. O verão seguinte foi de viagens, um fim de semana em Óbidos, muralhas medievais abraçando-nos como braços antigos, a Catarina e o marido levando a Maria de colo, risos e quando nas ruas de pedra. Eu e o Miguel seguíamos atrás, mãos entrelaçadas, o sol dourando a pele como mel. Isto é vingança? Perguntei-lhe uma noite, deitados na pousada com vista para o castelo. Ele riu, traçando círculos no meu ombro. Não. É redenção. Redenção. A palavra assentava agora, doce como figos maduros do Alentejo. O blog renasceu como site, pontes invisíveis, reconstruindo laços familiares, com histórias de outros, terapias online, até workshops em Lisboa. A Laura gerenciava, o tio Alberto contribuía com sabedoria imigrante. A minha mãe bordava logos para camisetas, de cinzas a chamas. No estaleiro, promovia chefe de projeto, o meu nome quando em reuniões como um hino. O João aplaudiu, vês. A vingança foi o trampolim. Trampolim. Sim, para saltar abismos. A Catarina abriu uma pequena loja de artesanato em Chiado, vendendo bordados da mãe e joias feitas por ela, anéis de prata com nós de pescador, símbolo do avô. Para mulheres fortes, dizia aos clientes. A Maria crescia, balbuciando tia-na ao ver-me, dedinhos gordos apertando os meus. O ciclo virava página, amor sem roubo. Mas a sombra final veio em setembro, com uma carta do tribunal, herança residual do pai, um terreno em Cascais deixado em testamento póstumo. Para Ana, que me ensinou a ser homem. Li a família reunida, voz embargada. Chorámos, rindo depois, tarde, mas bem. Vendi o terreno, doei metade a uma associação de mulheres traídas em Setúbal. O resto. Um fundo para a Maria estudar engenharia. Ela será ponte e casa, jurei. O outono trouxe o casamento da Catarina, uma cerimónia simples na praia de Carcavelos, ondas lambendo a areia como bênçãos. Fui madrinha,
Vestido azul como o Tejo, o Miguel ao lado como âncora. Votos trocados sob o sol poente, na doença e na saúde, na traição e no perdão. Beijei a mana, agora, és livre. O meu próprio compromisso veio em dezembro, no mirador da Senhora do Monte, chuva fina benzendo-nos. Casa comigo, Ana. Construamos juntos. Sim, Miguel. Sim a tudo. O ano novo de 2028 amanheceu claro, fogos sobre o Tejo pintando o céu de promessas. Reunimos-nos em Belém, mesa farta de mariscos e doces, o tio a contar piadas, a mãe a rezar, a Maria a gatinhar rindo. Ergui o copo, às famílias que sangram, mas curam. Às vinganças que libertam. E assim, em Lisboa eterna, eu, Ana Ribeiro, tornei-me a narradora não de dor, mas de renascimento. O machado enterrado no passado, as mãos agora livres para erguer pontes que ninguém derrubaria. Porque no fim, a verdadeira herança não é casa ou ouro, mas a coragem de cortar as raízes podres e plantar novas, sob o sol impiedoso mas generoso de Portugal.